estar falando. Deixa eu só apresentar minha família para vocês, porque seria interessante vocês conhecerem a minha família. Aqui está a minha família, olhando assim, da direita para a esquerda, é o Douglas. Ele tem 24 anos de idade, é psicólogo, é pastor em treinamento e é casado com a Valéria, que é nutricionista, e já nos deram a Luísa como netinha, que tem 2 aninhos de idade, e a Valéria está grávida e vai ganhar um nenê, ou seja, vai dar à luz a um bebê no final desse mês. O Davizinho está chegando aí. Lá é assim, a minha igreja é assim, ou ganha almas ou faz alma. Qualquer jeito, a igreja tem que crescer. Meus filhos não perdem tempo. Muito bem. O Douglas é um grande ministrante da palavra, a Valéria é uma bênção, a Luísa já está dando aleluia, glória a Deus. E da esquerda para a direita, você vê aí o meu genro Felipe, que é o gerente do departamento comercial da nossa editora. A Letícia, sua esposa, minha filha, é terapeuta ocupacional, pós-graduada em geriatria, mas apaixonada pelas coisas do reino de Deus. E o Pedrinho, apesar de ter 16 anos, o Pedrinho tem uma história muito bonita, porque a minha esposa, há 16 anos atrás, eu deitado com ela, acordei no final do ano e eu disse assim para ela: você tem me ajudado tanto, você tem sido uma bênção ao meu lado, e eu gostaria de, neste final de ano, gostaria de dar para você um presente diferente, um presente especial. Aí eu perguntei para ela assim: o que você quer ganhar nesse final de ano? Ela disse: eu quero aquele bebê que está na barriga daquela mulher que falou para sua mãe que vai dar a criança quando a criança nascer. Se como? Não estava sabendo de nada. E ela disse: não, desde que a sua mãe falou para mim que aquela senhora daria a criança ao nascer, eu me engravidei desta criança. E então, quando eu vou numa loja de criança, só enxergo roupinha de nenê. Eu vou no shopping, só vejo roupa de nenê. E essa criança não sai da minha cabeça, do meu coração. Eu disse: bom, se este é o presente que você quer ganhar, e é um projeto que nós tínhamos, então vai lá, fala com a mulher, cuida dela, e quando a criança nascer, vai para casa. Com 24 horas de nascido, o Pedrinho chegou em casa. Hoje ele tem 16 anos de idade. E ele começou a mexer assim com o violão, e quando eu vi que ele levava jeito, tem uma voz afinada, há uns 2 anos ou 2 anos e meio atrás, eu disse: Pedro, se você se aplicar como músico e cantar como adorador, eu vou mandar você para a Austrália para fazer um curso lá na Hillsong. Gente, esse menino se dedicou tanto que hoje ele toca muito, ele canta, e ele resolveu consagrar a vida ao Senhor. Ele teve um encontro no dia tão sério com Deus, que ele chegou em casa dizendo assim: pai e mãe, eu não assisto mais televisão. E ele disse, 16 anos, ele disse: tudo que me afasta de Deus, eu vou tirar da minha vida. Ele vendeu o PlayStation, e vendeu todos os jogos que tinha de luta, de guerra e tal, vendeu. Dificilmente eu vejo o Pedrinho assistindo televisão, mas vejo ele sempre envolvido com as coisas que têm a ver com adoração, louvor, ministração.
O Pedro veio para agregar muito valor à nossa família. Algumas pessoas dizem: não, filho adotivo, eu não quero, porque dá trabalho, eu conheço essa história. Filhos não se perdem na rua. Filhos não se perdem na rua, se perdem dentro de casa. Os filhos são o que nós somos para eles. Os meus filhos são bênção do Senhor. Estão plantados na casa de Deus. Eu não tenho uma família perfeita, mas eu tenho uma família abençoada e muito feliz. Vamos aplaudir todas as famílias ali. Hoje eu vou falar sobre construindo um projeto de vida conjugal e familiar marcado pela excelência. Construindo um projeto de vida familiar e conjugal marcado pela excelência. O texto que nós vamos ler hoje está inserido no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha talvez seja a síntese de tudo aquilo que Deus quer que o homem saiba quando se fala de um código de ética. O Sermão da Montanha está em Mateus 5, em Mateus 6, em Mateus 7. Gandhi disse: se todos os livros se perdessem e sobrasse só o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido nada, porque tudo que Deus quer que nós saibamos está condensado, sintetizado, resumido no Sermão da Montanha. Quando Jesus terminou o Sermão da Montanha, ele usou uma figura de linguagem e ele disse: todo aquele, pois, que ouve, diga ouve, estas minhas palavras e as pratica, diga pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, que não caiu. Diga não caiu. Não caiu. Diga não caiu. Não caiu. Vamos usar nossa boca para declarar uma palavra profética sobre a vida de cada um que aqui está. Você vai bater no ombro de pelo menos 5 pessoas e vai dizer assim: eu profetizo, sua casa não vai cair. Eu profetizo, sua casa não vai cair. Sua casa não vai cair. Pastor, a chuva está caindo torrencialmente. Não vai cair. O diabo está nos atacando. Não vai cair. Os rios estão transbordando. Não vai cair. Diz o Senhor nesta noite. Não vai cair. Porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Uma das coisas que eu admiro nos ensinamentos de Jesus é que Jesus, ele não pregou que você, ao segui-lo, não teria problema. Amados,
Eu acho que o grande equívoco de alguns que pregam é achar que porque nós temos a Bíblia, nossa família não pode ter problema. Porque nós servimos a Jesus, nossa família não pode passar por crises. Porque nós servimos a um Deus poderoso, nós não teremos os problemas que os outros têm. E aí vem o mito da família perfeita. É engraçado que outro dia, uma das funcionárias que trabalham lá no nosso escritório disse assim para o namorado dela: ó, eu sou meio parecida com a irmã Rosemary, minha esposa. Eu tenho meio que o gênio dela. E o pastor Josué é um marido ideal. Então falou para o namorado: vai lá, senta com o pastor e pergunta para ele como é ser um marido assim. Eu disse para ela: irmã, todo quadro à distância é perfeito. Todo quadro à distância é perfeito. Eu disse para ela: não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe casamento perfeito, não existe família perfeita. Olha o que Jesus nos ensina: olhe para a vida com realismo, porém sem ser pessimista. Olha, como profeta de Deus, eu vim aqui dizer a você: Deus vai libertar você dos pensamentos pessimistas. Por isso que eu comecei dizendo: o vento está soprando forte, mas a casa não vai cair. Há uma tempestade sacudindo tudo, mas gente, Jesus estava dizendo: olhe para a vida com realismo, porém sem ser pessimista. Olhe para a vida com as lentes da fé. Olhe para a vida com as lentes da fé. A estação da chuva é a grande estação da vida. A estação da chuva é a grande estação da vida. As tempestades, as calamidades e as intempéries são absolutamente cegas. Quando aconteceu o tsunami, quando a chuva cai de forma torrencial, não elege dentre as muitas casas algumas: vamos atingir essa não. A tempestade, a calamidade, as intempéries da vida, ou a intempérie da vida, é absolutamente cega. Não há família que não conviva com a sua própria sombra. Não há família. Eu sou de uma família onde os meus pais tiveram 9 filhos. Eu conheci homem de oração, mais do que meu pai não. Eu conheci homem santo, mais do que o meu pai estou para encontrar. Pensa em um homem que levava Deus a sério de forma radical. Minha mãe é uma mulher que tem calos no joelho de tanto orar. E se você me pergunta, dos 9 filhos, todos estão na igreja? Não. Todos só dão alegria? Não. Não há família que não conviva com sua própria sombra. Não há família que não conviva com a possibilidade de passar pela tempestade. O problema não é a tempestade, mas sim qual é o fundamento do nosso ser, da nossa família, do nosso casamento.
O problema não é a tempestade, mas sim qual é o fundamento. Diga comigo o segredo. Está no fundamento. Outra vez o segredo. Está no fundamento. Qual é o fundamento do nosso ser, da nossa família, do nosso casamento? A segurança de um casamento está na base que o sustenta. Vamos ler 3 vezes isso. A segurança de um casamento está na base. Outra vez. A segurança de um casamento está na base. Outra vez. A segurança de um casamento está na base que sustenta. A vida é feita de escolhas. Nosso casamento também. Isso me ajuda a assumir responsabilidades. É muito fácil a gente transferir responsabilidades como fez o nosso pai. E como a gente aprendeu direitinho. Porque quando Deus procura Adão e pergunta o que houve, Adão disse: foi a mulher que tu me deste. Assim, por tabela ele culpa a Deus. Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Aí Deus procura a mulher, e a mulher diz: foi o diabo. E como a gente aprendeu direitinho, como a gente aprende o que não deveria ter aprendido com rapidez. Adão, foi a mulher que tu me deste. Mulher, foi o diabo. E é sempre mais fácil a gente transferir para o diabo. E o diabo gosta que a gente transfere para ele. Sabe por quê? Porque para ele não tem mais jeito. A tendência do diabo é diabolizar cada dia mais. E ele diz: pode jogar para cima de mim porque eu tenho costa larga mesmo. Porém, quando a gente transfere e não assume, a gente não muda. Quando a gente transfere e não assume, a gente se fecha para o agir de Deus. Quando a gente transfere e não assume, a gente nunca acha que tem que melhorar. A vida é feita de escolhas. Ei, pare de culpar quem quer que seja. A sua vida é o resultado das escolhas que você vem fazendo. Pastor Josué, seu casamento é bom? É razoavelmente abençoado? Sua família é uma família feliz? Mas certamente o Senhor casou com a pessoa certa. Nunca me preocupei com isso. A minha grande preocupação é ser a pessoa certa. Glória a Deus. A questão não é encontrar a pessoa certa, é ser a pessoa certa. Qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a mudar. Eu vou repetir isso. Qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a mudar. Eu já vi casais que viviam dentro de um inferno. Quando se abriram para Deus, construíram o céu dentro de casa. Aleluia! Então presta atenção que a vida é feita de escolhas. Então você já começou bem. Você escolheu estar aqui. Se bem que tem alguns que não escolheram, foram arrastados para cá. Tem marido que não queria vir. A esposa, você vai. Ou então a esposa que não queria vir, e o marido diz: nem se for amarrada. Você vai. Que bom que alguém escolheu te arrastar para cá. Porque quando a gente não tem força para crer, é bom ter alguém que creia por nós. Até porque quando aquele homem foi introduzido na sala da casa de Pedro, através de um buraco que abriu no telhado, quando os 4 desceram o doente, a Bíblia diz que Jesus não viu a fé do
paralítico, mas viu a fé dos amigos do paralítico. E talvez você nem tem condição de crer hoje aqui, mas o teu marido está crendo no teu lugar, a tua esposa está crendo no teu lugar, ou então a tua mãe está crendo por você, ou então o teu pai está crendo por você. Por isso que eu creio que você vai sair daqui curado no seu casamento, em nome de Jesus, e para a glória de Deus, o nosso eterno Pai. Oh, aleluia! A Bíblia sempre nos oferece duas opções de escolha, e não só a Bíblia, mas a vida nos oferece sempre duas opções de escolha. Nunca escolha a mais fácil. Se não preste atenção, você lê o Sermão da Montanha, você tem uma porta estreita e você tem uma porta larga. Você tem trevas, você tem luz, e você tem rocha e você tem areia. Toda vez que alguém escolhe a opção mais fácil, escolhe um atalho. Todo atalho é muito perigoso e quase sempre leva à morte. Há caminhos que parecem direito, mas o seu fim é morte. Preste atenção que construir na rocha nem sempre é tão fácil como se imagina. Agora, o que é a rocha? São os princípios ensinados por Jesus. São os princípios ensinados por Jesus. Por que construir sobre a rocha? Nenhum outro fundamento tem a garantia de Jesus. Nenhum outro. Preste atenção. Nenhum outro fundamento tem a garantia de Jesus. Nenhum outro. Fora desta palavra, Jesus não garante. Se você usar um outro fundamento que não seja a palavra, Jesus não garante. Agora, quando você levanta seu projeto de vida fundamentado nos princípios da palavra, Jesus diz: sua casa não cai. Lembre-se, o amor entre marido e mulher não é a garantia de que não vão passar pela estação da chuva e do temporal. O que são tempestades? Tempestades são situações fora do nosso controle. Tempestades são situações fora do nosso controle. E eu gostaria de falar com vocês sobre 6 tipos de ventos. 6 tipos de ventos que podem soprar forte na casa de qualquer um de nós. Pode ser a casa da irmã que mais ora na igreja. Como pode ser a casa da irmã que menos ora na igreja? Esses ventos podem soprar forte na casa de qualquer um de nós. O primeiro vento soprou na casa de uma mulher que a Bíblia diz que ela era piedosa, sensível à voz de Deus. Ela era uma mulher que frequentava o templo. É a impossibilidade de gerar. E aí você tem Ana, capítulo 1 de 1 Samuel. Gente, quando você lê o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, você percebe uma mulher, é assim, que tinha tudo para se frustrar diante da impossibilidade de gerar. A oração, a angústia, as lágrimas de Ana revelaram o desejo incontrolável de uma mulher de ser mãe e não podia. Ela era estéril.
Hoje, uma mulher ter estéril, algumas dizem: eu já não queria filho mesmo. Naquela época, ser estéril era ser tida como uma mulher debaixo de maldição. Naquela época, ser estéril era não contar com a possibilidade de ser mãe do Messias, porque toda mulher judia esperava gerar o Messias. Naquela época, ser estéril era não deixar descendentes, não poder dar um filho para o marido, não poder dar um neto para os pais, para os avós, para que os pais sejam avós é complicado. E a Bíblia diz que esta mulher sentiu uma angústia na busca do seu sonho tão grande, que ela chegou a perder a vontade de comer. Este é um vento que pode soprar na casa de qualquer um. O segundo vento é o vento da enfermidade. João 11, verso 3, diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Nunca me esqueço de um telefonema. Um amigo ligou para eu e a minha esposa, e ele disse assim: ô Rosa, ô pastora, a minha filha nasceu, mas nasceu com a síndrome de Down. A minha esposa não para de chorar. Eu nunca me esqueço quando voltei de férias com a minha esposa e fomos para o médico, para que o médico visse um exame que a minha esposa tinha feito. E ele, como médico acostumado, passou para a gente de uma forma muito natural, mas sem deixar de dar ênfase na gravidade. Ele disse para minha esposa e para mim: olha, Rose, você tem câncer com mais de 2 centímetros, 3 centímetros no seio, e é um câncer maligno. E ele começou a desenhar toda a gravidade: radioterapia, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Gente, eu nunca vi a morte tão perto como quando dentro daquela sala. Me lembro que eu entrei firme na frente do médico e disse: ok, doutor, vamos providenciar tudo que é necessário. Peguei na mão da minha esposa, saí da sala, mas quando nós entramos no carro naquela manhã, eu e ela, nós desabamos e chorávamos e chorávamos e chorávamos e chorávamos e chorávamos. Foi um ano de deserto. Quantas vezes eu acordava 6:30 da manhã, minha esposa já estava com a face banhada de lágrimas. Esse vento, quando sopra, não é fácil. Um outro vento que pode soprar na casa de qualquer um de nós é o vento que soprou na casa do principal da sinagoga, Jairo. Marcos 5,35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Era uma adolescente de 12 anos. E a gente acha que só pode acontecer na casa do outro, do vizinho, do amigo na empresa. Me lembro quando ia para um congresso de jovens, há 27 anos atrás, uns 28 anos atrás, eu ia para um congresso de jovens. No meio da estrada, o policial rodoviário parou o ônibus, subiu e gritou assim: Josué Gonçalves. Eu disse: pois não.
Aí ele disse: entre em contato com a sua casa, porque algo errado está acontecendo lá. Aí eu peguei o telefone, desci, peguei o telefone, liguei para a casa do meu irmão mais velho. E aí eu disse: Marcos, você sabe o que está acontecendo em casa? Ele, pensando que eu estava ligando para informá-lo, ele disse, na sua inocência, pensando que eu estava ligando para informá-lo: ah, você está me ligando para dizer que o pai bateu o carro, quebrou o pescoço e morreu? Meu pai era um grande pastor, tinha 51 anos de idade, eu apenas tinha acho que 17, 18 anos. A volta para casa, da onde eu estava na estrada, foi traumática. Eu nunca me esqueço quando eu entrei na minha sala, na sala da nossa casa, minha mãe sentada, a esposa de um outro pastor, vice-presidente, sentada, e ela me abraçou e disse: pastor Josué, o meu marido também morreu com o seu pai e deixou 7 crianças pequenas. Esse é um vento que, quando sopra, só se a casa estiver firmada na rocha para suportar. Um outro vento que também pode alcançar a casa de qualquer um é o vento que soprou na casa de Naamã, comandante do exército do rei da Síria. E preste atenção que eu disse que tempestades são situações fora de controle. Quem era esse cara? Esse cara era um dos oficiais do exército do rei da Síria, e segundo o texto, ele ganhava todas fora de casa. Todas as batalhas ele ganhava, e diante dos seus subalternos, ele era honrado, ele era respeitado, ele era benquisto, ele era o cara. Lá fora ele dizia: esse cara sou eu. Mas quando ele entrava em casa, segundo o rei 5:1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra. Porém, diga porém. Outra vez, porém. Leproso. A lepra não pega só na orelha. A lepra não atinge só os dedos. A lepra não alcança só os pés. A lepra alcança o pênis. A lepra alcança a vagina. Isto significava que esse homem não tinha vida sexual com sua esposa. Quando esse vento da impossibilidade da prática do ato sexual de forma saudável sopra, se a casa não estiver firmada na rocha, cai. O quinto vento é o vento da possessão demoníaca de um filho ou de uma filha. Se não veja que em Mateus 15 diz que uma mulher em estado de desespero vai a Jesus. Ela era sirofenícia, grega. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Escute, o que dizer de uma mãe
que o filho não sai de casa no sábado à tarde, porque quer ter uma conversa com ela. E o filho chega e diz: mãe, eu quero informá-la que estou assumindo a minha homossexualidade, estou me mudando para outra cidade, porque eu vou morar com o meu namorado. O que dizer de um pai que é surpreendido, mora num condomínio, tem uma função importante numa empresa aérea, quando ele pensa que está tudo bem, chega a informação que o seu filho de 15 anos é um viciado em cocaína, já envolvido com tráfico. Isso não é fácil. O que dizer de um pai que tem uma filha na igreja, que até então nunca deu trabalhos maiores, e ele fica sabendo que essa menina na igreja se apaixonou por um jovem que é viciado em cocaína. E ela está disposta a abrir mão do pai, da mãe, da igreja, de tudo, para abraçar esse amor proibido. Quando esse vento da possessão demoníaca da mente de um dos nossos filhos sopra, gente, a casa tem que estar firmada na rocha. O sexto vento é o vento da crise financeira. E aí em 2 Reis 4 a gente tem a história de uma mulher que o marido morre, fica dívidas para serem pagas, vem o credor e faz uma proposta, quer levar os filhos como escravo, como pagamento da dívida. E ela se vê agora num beco sem saída. Não basta a dívida, eu corro o risco de perder os meus filhos. O que faz? Talvez, na proporção que eu vou falando, algumas pessoas vão se identificando. E quem sabe você está dizendo aí no seu coração: é esse vento que está soprando na minha casa. Você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa. E é Deus quem está falando conosco nesta noite. Eu não permiti que esse vento soprasse para te destruir, porque quem tenta para nos destruir é o diabo. Agora quem nos prova para nos fazer crescer é Deus. Aleluia. É Deus. É Deus. O segredo é estar como Ana, com a casa firmada na rocha. O segredo é fazer como Jairo, buscar refúgio na rocha. O segredo é fazer como a mulher sirofenícia, encontrar segurança, refúgio, libertação para a filha na rocha. O segredo é estar com a casa firmada na rocha. Por isso, você que chegou aqui e está distante de Deus, volta para a rocha. Você que chegou aqui e está distante do Senhor, volta para a rocha, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará na sua tenda para o destruir. Como construir o projeto de vida à prova do tempo e das adversidades? Como construir um projeto de vida à prova do tempo
e das adversidades, eu gostaria de deixar aqui então como é que a gente constrói um projeto de vida à prova do tempo e das adversidades. Preste atenção. Número 1, você precisa de um projeto de vida inteligente. Diga, um projeto de vida inteligente. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Diga, com sabedoria se constrói a casa. Outra vez, com sabedoria se constrói a casa. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo. Diga, conforme o projeto. Outra vez, conforme o projeto do tabernáculo e de cada utensílio. Casamento construído sem um projeto de vida inteligente é sem forma, sem beleza, sem segurança e vazio de significado. Eu vou repetir. Casamento construído sem um projeto de vida inteligente é sem forma, não tem projeto, sem beleza, sem segurança e vazio de significado. Por quê? Você precisa de um projeto. Preste atenção. Primeiro, o projeto valoriza a construção. Segundo, o projeto economiza. Economiza é com essa ou é com você? Então coloca a D na sua cabeça. Economiza tempo e evita desperdícios de dinheiro. Repete comigo. Por que um projeto é imprescindível? Primeiro, valoriza a construção. Segundo, economiza tempo. Terceiro, evita desperdício de dinheiro. Escute. Quem aqui já viu um bairro onde as casas são construídas sem projeto? Cada um vai fazendo seu puxadinho, seu ranchinho. Quem já viu? Levante a mão. Bem alto, bem alto. Quem já viu? Vamos simplificar. Quem já viu uma favela? Seja em qualquer lugar, em São Paulo, no Rio, na fotografia, lá na Índia, ou lá onde quer que seja. Quem já viu uma favela? Levante a mão assim, por favor. As casas são construídas com projeto ou sem projeto? Sem projeto. Agora, a imagem é bonita ou é feia? Tem casamento que parece casa na favela. Já viu? Agora, quem já viu um condomínio fechado com casas que são feitas rigorosamente com projeto? Levante a mão, quem já viu? É bonito ou é feio? Agora pergunte para um casal que esteja próximo assim: seu casamento está no condomínio ou no imobiliário? O seu casamento está mais para a favela ou para condomínio? Agora vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Ai, meu Deus. Seu casamento tem projeto? Isso é uma pergunta interessante. Seu casamento tem projeto?
Sabe por que às vezes a gente constrói sem projeto? Não é nem uma questão de dinheiro, muitas vezes, é uma questão de humildade. Porque eu me lembro que quando eu comprei a nossa casa, nós compramos a casa, nós compramos uma casa que sonhamos, dentro de um condomínio, um terreno grande, só que tinha um casebre. Era horroroso o que estava sobre o terreno. Eu e a minha esposa, quando terminamos de pagar com muito trabalho a casa, resolvemos então começar o processo de reforma. Era quase que fazer outra. Aí eu me lembro que eu e ela, durante um tempão, tentamos imaginar uma casa fazendo as modificações. Gente, a gente pegava um papel, uma caneta, riscava, não saía nada. Tá bom, se faz um quarto aqui e a cozinha. Tá bom, e se faz a cozinha aqui, por onde é que fica a porta? Tá, e se faz aqui o banheiro, vai ficar para que lado? E o sol, e a ventilação, não saía nada, porque já tinha algo pronto e a gente tinha que fazer algo a partir daquilo que já estava lá. Olha, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, eu e a outra batendo cabeça e não conseguimos enxergar uma saída para aquela coisa horrorosa que estava lá. Até que uma amiga, olha a importância de uma amiga, disse assim: para de sofrer, eu conheço uma arquiteta. Diga, uma arquiteta. Todo casamento precisa de um arquiteto. Não sou maçom não, por favor. Porque outro dia eu comecei a falar algumas expressões que é comum na maçonaria. Quero perguntar para a senhora é maçom. Não sou maçom não. Não tenho nada a ver com isso. Agora presta atenção. Eu conheço uma arquiteta, disse essa amiga da minha esposa. Chama ela. Ela não é careira. Diga isso comigo. Muitas vezes. O barato fica caro. E o que a gente pensa que é caro fica barato. Aí eu chamei a arquiteta e ela veio. E ela é nossa amiga até hoje. Trabalha em outros projetos nossos. Olha que coisa linda isso, gente. Ela chegou, ela era toda rapidinha assim, né? O que o senhor precisa, pastor? Disso, tá bom. E o que mais? Disso, fui falando e ela andando. Muito bem, tá. Foi olhando, tá. E o que mais? Disso, tá. Gente, em 20 minutinhos, ela pegou uma folha e rabiscou algo assim tão maravilhoso que a gente não tinha enxergado nada. Diga para a pessoa lá: cada um na sua. Aí um dia ela precisou de uma orientação sobre casamento. Aí eu disse: senta aí. Eu peguei um papel. Cada um na sua. Marido, sabe por que você não é um marido melhor? Sabe por que o seu casamento não está bem melhor do que poderia estar? É porque você pensa que é capaz de ser sem a ajuda do outro. É interessante que um dia um médico marcou um encontro comigo para um amigo, e ele é um dos melhores gastro lá em São Paulo, professor de uma das melhores universidades, e ele sentou no meu gabinete para que eu ensinasse ele sobre inteligência conjugal, porque se ele era mestre na universidade, no casamento ele era analfabeto.
Ninguém constrói um projeto de vida interessante sozinho. Ninguém constrói um projeto de vida que vale a pena sem contar com outras pessoas. Interdependência. Aí eu paguei para a arquiteta. Ela desenhou um projeto. Hoje, todo mundo que visita a minha casa quer tirar fotografia. Todo mundo. E todo mundo pergunta: isso aqui foi uma reforma? Foi ideia sua? Foi ideia da Rosa? Não. Diga: o segredo é um projeto. Outra vez um projeto. Não existe arquiteto melhor do que o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vai usar a mente de alguém para mostrar para você qual é o caminho, qual é a direção, aonde é que você deve colocar o quê. E você está aqui, e esse grande arquiteto que é o Espírito Santo vai usar a minha mente nesses dias aqui para dizer: olha, não é aí que você tem que fazer, é aqui, não é por lá, é por aqui. Deixe o Espírito Santo trabalhar, deixe o Espírito Santo te mostrar, deixe o Espírito Santo te dirigir. Se desarme e diz: Deus, dá-me um coração ensinável, dá-me um coração disposto a aprender. Me ajuda a vencer a mim mesmo, me ajude a vencer meu orgulho, minha petulância, minha arrogância. É como um motorista que está errando, e a esposa diz: para, pergunta. Não preciso perguntar, eu sei. Erra de novo, e erra, mas para, não, você não sabe. Para, pergunta, vença a sua própria estupidez, vença você mesmo, vença a sua arrogância e diz: Senhor, dá-me um coração ensinável. Mulher, vença você mesma, diz: Senhor, dá-me um coração ensinável. Você vai ver como vai valorizar sua construção, vai economizar tempo, vai evitar desperdício, e o céu vai ser na sua casa. Se você fizer, diga amém. Eu achei, eu achei. Quantos acreditam que nós estamos debaixo de uma unção profética aqui? Assim como as pessoas que vão na minha casa querem tirar fotografia, eu quero profetizar o que Deus vai fazer no seu casamento esses dias. Pessoas vão dizer: posso tirar uma foto com vocês dois? Porque o casamento de vocês me inspira. O casamento de vocês me inspira. O casamento de vocês me inspira. Diga: o segredo está no projeto. E quem é o grande arquiteto? Espírito Santo. Mas ele vai usar a mente de alguém para mostrar para você como deve ser. Agora, não é só o projeto, a gente precisa ter também o quê? Diga: planejamento. Outra vez, planejamento. O planejamento tem a ver com muita coisa. Veja que o planejamento tem a ver com objetivo. O planejamento tem a ver com estratégia. O planejamento tem a ver com orçamento. O planejamento tem a ver com prioridades. Esses dias eu vi uma reportagem de um casal que, depois de 70 anos de vida conjugal, voltaram para renovar a aliança na mesma igreja onde eles tinham se casado no Rio de Janeiro. Diga: 70 anos.
70 anos. Outra vez 70 anos. 70 anos. Quanto tempo você quer que dure seu casamento? Pra morrer. Quanto tempo você quer que dure o seu casamento? Bodas de prata? Mas eu não vou. Bodas de ouro? Ele vai me levando de morrer. Bodas de diamante? Não é não? Em 70 anos, renovando a aliança. Casou com 15. Agora, para uma construção durar 70 anos, não se faz de qualquer jeito. Eu me lembro de um construtor que trabalhava para um rei. E chegou o tempo deste construtor de confiança do rei se aposentar. E antes que ele se aposentasse, o rei disse: eu quero que você faça a última construção para mim. Você pode chamar o melhor engenheiro, arquiteto, contratar a melhor mão de obra, comprar os materiais melhores que você encontrar. Você construa esta última casa para mim e eu vou te aposentar. Esse homem, com pressa de se aposentar, contratou o primeiro engenheiro que apareceu, o primeiro arquiteto, mandou comprar material e não importava se fosse de péssima qualidade, porque ele estava com pressa. Pegou o pintor disponível e foi construindo, pintou. O pessoal que trabalhou no acabamento péssimo, disse: é a última mesmo, estou indo embora, que se lasca. É a última mesmo. Quando ele terminou rapidinho, de qualquer jeito, marcou uma audiência, ele sabia que o rei nem ia conferir mesmo as obras, ele sempre que fez isso. Aí ele chegou no monarca e disse: meu senhor, majestade, terminei, estou indo embora, obrigado por tudo, a casa está lá, pode usar como o senhor desejar. O rei olhou bem nos olhos dele e disse assim: meu grande amigo, eu sempre desejei lhe dar um presente. E como você está se aposentando, eu quero lhe dar de presente a casa que você construiu. Quando você não coopera com o seu próprio casamento, você está construindo o pior para você mesmo. Quando você não coopera para o bem da sua família, você está construindo o pior para você mesmo. Paulo disse: quando você não trata bem tua mulher, você está tratando mal a você mesmo. Porque quem ama a sua mulher ama a si mesmo, e quem odeia a sua mulher odeia a si mesmo. Então, quando a gente planeja, é porque a gente sabe aonde quer chegar. Aí a gente tem estratégia, aí a gente tem orçamento, aí a gente prioriza. Em terceiro lugar, projeto, planejamento, investimento. Diga: projeto, planejamento, investimento. Olha, escute. Quanto maior for o seu projeto de vida, mais alto será o investimento. Leia comigo, por favor. Quanto maior for o seu projeto, mais alto será o investimento. Mais alto será o investimento. Diga isso comigo: um grande casamento requer um grande investimento. Custa caro. Até para a mulher ficar bonita custa
custa caro. Tem gente que quer uma mulher bonita e assim, ó, ela é assim. Ó. Cabelo bem tratado custa caro. Pele bem tratada custa caro. Dente bem tratado custa caro. Ei, você quer um casamento igual aquele que você conhece, mas você não está disposto a pagar o preço? Você quer um casamento igual àquele que você conhece, mas você não está disposta a pagar o preço? A gente, construir 3 cômodos simples, com barro, chão batido, sem reboco, uma portinha descartável. Isso custa barato. Mas talvez